Em quem o pregador do ministério Jesus Não Mente votou? Você gostaria de saber, meu irmão e minha irmã, se eu votei no Bolsonaro, se eu votei no Haddad? Se você está interessado em ouvir essa resposta, é porque você não acredita que é Deus quem institui as autoridades. O mais engraçado de tudo é ver a população acreditando que ela tem o poder para eleger alguém. Isso é absurdo. Isso é absurdo. As pessoas estão achando que elas têm poder e autoridade para escolher os seus presidentes. Querido, está tudo escrito. Antes de qualquer eleição, já está tudo escolhido. É Deus quem institui a autoridade. E eu quero provar biblicamente para você que o seu voto não faz nenhum sentido. Não estou dizendo que você não tem que votar, só estou dizendo para você que não é a sua vontade que vai prevalecer nas urnas, não é a vontade do povo que vai prevalecer nas urnas, mas a vontade de Deus. Antes de iniciar essa pregação, eu gostaria de lembrar para vocês uma coisa. Muitas pessoas estão sendo motivadas a defender determinado candidato. Lembre-se que o povo crucificou a Cristo e escolheu Barrabás. Aquele que diz que a voz da maioria é a inteligência, ele não conhece a Bíblia. A voz da maioria sempre reflete a burrice, a ignorância da nossa nação. Isso é importante ficar claro, e eu uso como referência bíblica o fato de Jesus ter sido preterido em relação a Barrabás. O povo escolheu, tinha duas pessoas, Jesus e Barrabás. Barrabás era o ladrão. E o povo escolheu Barrabás e disse não para Jesus Cristo. Essa é a maior prova de que o povo sempre escolheu a coisa errada. Por isso Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Poucos vão ter a visão de Deus sobre essa terra. Poucos vão compreender como funcionam as leis da terra. E muitos viverão na ignorância, acreditando na democracia, acreditando que o mundo é uma maravilha e que você tem poder para transformar o mundo. Veja bem o que está escrito em Romanos 13. Olha o que Deus fala sobre autoridades. E essa autoridade ela pode ser autoridade espiritual. Eu sou uma autoridade espiritual. Deus me fez uma autoridade espiritual. E eu não vou usar da autoridade para dizer que você tem que me obedecer. Porque a autoridade espiritual, ela serve para você manifestar um desejo de Deus. E se você não escolhe aquilo que Deus está mandando eu falar, querido, a missão da autoridade não é ficar brigando com quem não quer obedecer à autoridade. A missão da autoridade é simplesmente exercer a sua função sem se preocupar se os seus subordinados vão ouvir. Então isso é importante ficar claro. Em outras palavras, a autoridade tem a missão de organizar e dizer aquilo que Deus quer. Quem se opor à autoridade está se opondo à própria vontade de Deus. Isso é importante ficar claro. E as autoridades são tão boas como ruins. Então existem políticos que são colocados no poder e também foi Deus que os colocou. E aquele que se opõe à autoridade que Deus colocou, ele atrai sobre si a condenação e a maldição. Nós temos que obedecer aos senhores fáceis e aos senhores difíceis. A Bíblia nos ensina isso. O ser humano não está aqui na Terra para ganhar dinheiro, para viajar para Paris, para viajar para os Estados Unidos, para ter um carro 0 quilômetro. O ser humano não está aqui nessa terra para isso. O ser humano está aqui nessa terra para lutar contra o diabo, seus anjos e viver em santidade para glorificar o santo nome de Deus. Isso é importante ficar claro. E tem muita gente que vive a sua vida querendo coisas para si próprio e acabam se esquecendo da responsabilidade cristã que toda alma tem. Veja bem o que eu disse. Toda alma tem. Ah, irmão, mas isso é comigo? Sim, é com você. Ah, mas isso é com meu professor? Sim, é com seu professor. Deus chama todos ao arrependimento. Todos que querem ser salvos devem aceitar esse arrependimento dos pecados. Quem não quiser ser salvo será morto, e por escolha própria. Olha o que diz Romanos 13. Romanos 13, versículo 1.
todos se submetam. Abram sua Bíblia, meus irmãos. Não adianta você ficar aqui ouvindo pregação se você não tem Bíblia, se você não acompanha o que está sendo pregado. Não adianta ouvir pregação se você não tem uma caneta na mão para anotar o que está escrito e depois ler. Isso é importante ficar claro, porque tem muito vagabundo aqui no canal, gente que ouve a palavra de Deus, mas não procura na Bíblia o que está escrito. E eu quero lavar as minhas mãos do teu sangue. Você que está me ouvindo, você que é um vagabundo desgraçado que não se preocupa em ler a Bíblia e que acredita cegamente em mim, você é a causa dos problemas do mundo. Porque você perpetua a ignorância através dos seus modos de pensar e dos seus modos de agir. Então comece a partir de hoje a mudar esse modo de pensar, esse modo de agir, esse modo de lidar com o ser humano. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano da parte de Deus. Então eu estou aqui para pregar o Evangelho, mas não para você me seguir, mas para você seguir o que está escrito. E se você não quer seguir o que está escrito e nem acompanhar o que está escrito na Bíblia, é porque você não tem compromisso com Deus, você tem compromisso com o homem. E aquele que confia no homem, ele é maldito por Deus. Jeremias 17:5. Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Querido, você prestou atenção no que eu li? Será que você vai reclamar do Lula? Você vai reclamar da Dilma? Você vai reclamar do Temer? Você vai reclamar do Haddad, do Bolsonaro? Querido, toda autoridade foi instituída por Deus. Nós temos que orar para Deus escolher aquele político que vai cuidar da nossa nação. Temos que orar a Deus para escolher o guia que vai nos ajudar a entender a palavra de Deus. Nós não temos que se opor à pessoa que Deus escolhe. Por quê? Porque está escrito que não existe autoridade que não foi estabelecida por Deus. E olha que curioso que está escrito. Versículo 2. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Querido, haverão muitos mortos após essa eleição. Muitas pessoas estão se opondo, brigando por política, e brigar por política é uma coisa tão insensata, mas tão insensata, que as pessoas serão destruídas e mortas porque não conhecem a palavra de Deus. Deus está dizendo no versículo 1 que ele escolhe o presidente. Deus está dizendo no versículo 1 que ele instituiu o seu chefe. Deus está dizendo no versículo 1 que todas as pessoas que mandam em você, teoricamente, na sua vida, por ter uma hierarquia maior, seja pai, seja mãe, são pessoas que foram colocadas por Deus em sua vida para que você aprenda lições. E são pessoas que vão ensinar você a se moldar, a moldar o seu comportamento e crescer espiritualmente através dessas pessoas que estão em sua vida. Você não pode resistir a essas pessoas. Lembre-se, resistir não significa que você vai aceitar tudo aquilo que a pessoa está falando, não. Mas você tem que entender que se aquela autoridade está na sua vida, ela está ali não para guiar a sua vida, mas para mostrar para você alguma coisa. Então vou dar um exemplo para você. Por exemplo, irmão, isso significa que eu tenho que obedecer os falsos profetas? Não. O falso profeta pode estar na sua vida para mostrar justamente o contrário, para mostrar que você não deve obedecer ao homem, e sim à voz de Deus, como está escrito em Gálatas 1 e Jeremias 17. Então veja que toda autoridade que Deus coloca na tua vida, ela é colocada para ensinar para você alguma coisa. Então se você não aprende nada com a autoridade, se você permite que outro ser humano guie você, você está se afastando de Deus, e cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Não é assim que está escrito? Então o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que andar com Deus e tentar entender o que aquela autoridade que está sendo colocada tem para ensinar, não apenas para ele, mas para a nação. Então não adianta você ir para a urna achando, eu vou votar em não sei quem, vote em não sei o que lá. Tem um monte de pseudo-cristão aqui no YouTube falando de política de dia e de noite, como se o seu voto fosse influenciar alguma coisa. Querido, querida, não influencia em nada. Está escrito que não existe nenhuma autoridade que não venha de Deus. É Deus que escolhe a autoridade. E as pessoas estão se degladiando, se matando, se destruindo por conta de candidato A, B ou C. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 2. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus,
e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Muitas pessoas irão morrer após essas eleições, porque são pessoas que não vão aceitar a escolha do candidato A, B ou C e irão se opor ao candidato, e se opondo ao candidato, elas estão se opondo à autoridade que Deus estabeleceu. E veja bem, eu não estou dizendo para você que será o Haddad, não estou dizendo para você que será o Bolsonaro, não estou dizendo para você que será ninguém. Eu estou dizendo para você que o presidente do Brasil será eleito por Deus. Ele já está escolhido por Deus. Deus é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Tudo está escrito. Deus já estabeleceu. Quando ele fala que te escolheu desde o ventre da sua mãe, ele está dizendo para você o seguinte: a sua vida está diante das minhas mãos. Eu já preparei os seus dias. Agora, o desenrolar dos seus dias vai depender das tuas escolhas, da tua fé. Se você se arrepender dos seus pecados, eu vou guiar você por esse caminho. Mas se você não se arrepender, eu vou permitir que você ande pelo caminho do mal. Porque eu criei caminhos de vida e caminhos de morte, e coloco os dois diante de ti. Portanto, quando você fizer as suas escolhas, você vai trilhar pelo caminho que você mesmo escolheu, de forma que eu seja considerado justo, porque eu ofereci para você tanto a vida como a morte. Mas você, na sua insensatez, optou pela morte. Então, o homem diante de Deus, ele não vai ter desculpas. Ele sabe que ele está trilhando no caminho errado ou sabe que está trilhando no caminho certo. Isso é importante a gente deixar claro. Então, as pessoas, olha o que diz no versículo 3. De fato, não há razão para temer o magistrado quando se pratica o bem, mas somente quando se pratica o mal. Queres não ter medo da autoridade? Pratica o bem e serás por ela elogiado. Pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terá motivo de temê-la. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo que a autoridade que vai ser instituída sobre o país, sobre a sua empresa, não interessa, como eu já disse para você anteriormente. E veja que o Espírito Santo falou exatamente aquilo que está sendo dito agora. Antes de ler, eu já estava falando aquilo que Deus está falando agora. Então, a autoridade ela foi colocada por Deus em sua vida para mostrar para você que você não pode temer a autoridade, porque a autoridade ela está na sua vida para levar você à prática do bem. Então, quando nós somos oprimidos, nós aprendemos a obediência, aprendemos a ficar calado. Quando nós estamos em dificuldade, nós nos aproximamos da oração e da fé, não é assim? O ser humano sem Deus, ele só se aproxima de Deus quando a desgraça está muito forte na vida dele. Agora, o ser humano com Deus, raramente ele está procurando a Deus. E eu digo isso para vocês em nome de Jesus, porque pela graça que me foi dada, eu peço a Deus em nome de Jesus que Ele me dê essa graça sempre. Meus irmãos, a minha vida é boa. E eu estou cada vez mais firme nas promessas de Jesus. Eu sinto prazer em ser santo. Eu sinto prazer em dizer não ao pecado. Às vezes, alguns pensamentos pecaminosos do passado vêm na minha mente, porque eu era um homem podre. Eu era um homem imundo, um homem profano, um homem nojento, um homem asqueroso. Eu era repugnante diante dos olhos de Deus. Mas o Senhor me permitiu ver o mundo espiritual e me arrepender dos meus pecados. E hoje em dia, quando eu olho para o passado, eu sinto nojo das coisas que eu fazia. E isso é o que tem que entrar na vida de qualquer cristão. Nós temos que olhar para o passado e sentir que nossa vida era repugnante, era nojenta, era asquerosa. Nós temos que sentir nojo e ódio daquilo que praticávamos. E Efésios 2 ensina isso. Outrora andávamos conforme as potências desse mundo, mas agora não, agora andamos conforme a vontade de Cristo, como está escrito em Gálatas 2. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se foram. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, e quando as escamas caíram dos seus olhos, quando Jesus tocou na sua alma no deserto, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele imediatamente recebeu o Espírito Santo. E ele olhou para trás e começou a perceber que tudo que ele estava fazendo estava errado. Então aquele momento fez ele refletir, porque a graça de Deus entrou em seu coração. E nesse momento a graça de Deus está entrando em seu coração para fazer você enxergar que aquilo que você fez no seu passado, isto é, ontem, não está agradando a Deus. Mas Deus te chama para viver uma nova vida daqui para frente. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se foram. Então, às vezes, eu olho para a minha vida, vejo como eu era sujo e imundo e dou graças a Deus por ter me tornado um homem santo, um homem obediente, um homem pregador do Evangelho, um homem que sente prazer em colocar o joelho no chão e orar pela tua vida. Você que está me ouvindo, eu oro pela tua vida. Você não sabe disso? Eu oro pela tua vida várias vezes. Eu oro pela tua vida todos os dias para que Deus destrua os seus inimigos e fortaleça você na santidade e no poder de Deus. Eu oro pela tua vida para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor e para que você esteja do meu lado, ao lado de Jesus, defendendo o reino de Deus e a verdade e a sua justiça, porque assim nós venceremos o diabo.
Não estou falando de vida eterna, estou falando de vida presente. A vida eterna é consequência daquilo que você faz no presente. Não faz sentido eu ficar aqui prometendo vida eterna para você se você é incapaz de observar o seu dia a dia, se você é incapaz de observar as suas atitudes ao longo do tempo. Você precisa acordar todos os dias com um propósito firme de entender a palavra de Deus e a vontade de Deus. Não adianta eu ficar aqui pregando vida eterna se você não tem consciência de que a sua vida de pecados está destruindo você e levando você para o inferno. O que faz a gente ter a vida eterna é o fato da gente viver os nossos dias com um coração sábio, perto do temor de Deus, perto da sabedoria de Deus, longe do pecado, longe da mentira, longe de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Apocalipse capítulo 21, versículos 8 e 9, Romanos capítulo 1. Leia. Não adianta ficar aqui pregando o evangelho que você vai ser abençoado e que vai ter a vida eterna se você é incapaz de dizer não ao pecado do seu dia a dia. Se você ler João 2, você vai ver: não ameis o mundo nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a soberba da vida passa, a soberba da carne passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Deus é muito rígido ao dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Deus diz que o amor do Pai não está em você porque você ama o mundo, você não consegue entender isso. Você só pensa em dinheiro, roupas de marca, bebidas, brincadeiras, festas, salários altos, casarões, carro 0 km, festas, só pensa em viagens. Querido, para com isso. O amor do Pai não está em você. Então, a autoridade que é instituída na terra e no céu, ela deve ser obedecida. Você tem que se curvar diante de Deus, temer a Deus e obedecer o sangue de Jesus. Você tem que ter fé e ler a Bíblia e praticar aquilo que Jesus manda. Você tem que respeitar o presidente que vai ser eleito, independentemente da sua vontade. Você tem que entender que a presidência será eleita conforme a vontade de Deus. A sua vontade não diz nada. E isso é importante de se entender. Se você perguntar para mim: irmão, em quem você votou? Eu até poderia dizer, mas eu não vou dizer, para que não tenha nenhuma influência política no seu raciocínio, para que você veja que eu sou um homem de Deus e que acredita que a justiça de Deus será feita independentemente daquilo que eu quero ou não. E as pessoas se revoltam contra a vontade de Deus. Então veja o que está escrito: pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terá motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. A autoridade está a serviço de Deus para punir quem pratica o mal. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. No meu trabalho só tem gente maldita. Só tem gente amaldiçoada. Só tem gente que quer destruir o próximo. Só tem gente que só quer se dar bem. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho muito triste vocês falarem da política. Porque as pessoas dizem que o político é corrupto. Querido, corrupto é o povo. Corruptos são as pessoas que nós vivemos no dia a dia. E nós temos uma mania muito feia de olhar para os políticos e dizer que eles são a culpa do mundo. Querido, os políticos foram instituídos por Deus. Você sabia disso? As autoridades foram instituídas por Deus. A legislação, ela é feita de acordo com a vontade de Deus. As leis são justas ou injustas? Injustas? Será que o povo é justo? Será que foi justo o povo escolher Barrabás para crucificar Jesus? Em relação a Jesus e Barrabás, Barrabás um ladrão declarado, o povo escolheu quem? Barrabás, o ladrão. Então será que o povo merece lei justa? Será que a justiça seria interessante para os injustos? Ou será que os injustos devem receber a devida paga pelas suas escolhas, isto é, a injustiça? Então, as leis são de acordo com o povo. É isso que eu quero que vocês entendam, que as leis são injustas porque o povo é injusto. O Senado, ele está profano porque o povo é profano, porque Deus controla as coisas e Deus pagará a cada um conforme as suas obras. Eu nunca vou falar mal do Lula, nunca vou falar mal de ninguém. Tem gente que sente prazer em falar mal de instituições religiosas, querido. Eles amontoariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Não adianta que eu ficar citando o nome de pastor A, B ou C. O único pastor que verdadeiramente é uma pessoa que é repugnante, é um pastorzinho que tem aí solto por aí, que fica fazendo piada com o evangelho. Esse pastor é o mais repugnante de todos. Agora os outros, não tem problema, querido. Deixa ele pregar a mentira dele no púlpito. Deixa. Não está escrito que as pessoas amontoariam para si mestres conforme suas próprias concupiscências? Sabe o que significa isso? Que Deus te dá exatamente aquilo que você quer. Você quer dinheiro? Você vai arrumar um pastor que te ofereça dinheiro. E quando a palavra de Deus fala sobre amontoar para si mestre conforme as suas próprias concupiscências, Deus não está falando apenas dos falsos profetas que pregam a Bíblia.
Ele está falando também das pessoas que prometem facilidades. Trabalhe 3 horas e enriqueça. Aprenda a ganhar dinheiro, 5 passos para ser feliz, 10 passos para viajar para a Europa. Então, tudo isso são mestres que amontoam para si as coisas que você quer. E eles falam aquilo que você quer ouvir, por isso você os segue. Mas Jesus, ele diz exatamente o oposto. Ele diz aquilo que você não quer ouvir. Sabe por quê? Porque o ser humano é corrupto por natureza. Ele tem um coração depravado e a mente corrompida. Então, para você aceitar a palavra de Jesus, querido, você tem que ter uma força muito grande, porque você vai precisar fazer uma força muito grande para mudar aquilo que você é. Para mudar suas ações, para mudar o seu modelo de pensamento, para mudar a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de enxergar a vida. Como eu sempre falo para vocês, o livro de Schopenhauer, O Mundo como Vontade de Representação. Você é aquilo que você vê. Você não pode ser aquilo que você não vê. Você só vai entender o mundo a partir da sua própria perspectiva. E sem conhecimento você não vai ser capaz de entender o mundo. Por quê? Porque você não vai ter a visão daquilo que você leu. Então o conhecimento ele é fundamental para você adquirir inteligência, sabedoria, discernimento e ampliar sua visão em relação ao mundo. Por isso Oséias 4, versículo 6 ensina que o povo perece por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. E mais à frente, no próprio livro de Oséias, capítulo 4, está escrito que o povo perece por falta de conhecimento sobre as escrituras e que o povo caminha sem entendimento para a desgraça. O povo caminha para a desgraça por falta de entendimento. E olha quanta gente está brigando por política. Olha quanta gente está brigando por 1000 coisas, mas é incapaz de observar que a sua própria vida é uma vida medíocre. É uma vida vagabunda, é uma vida desgraçada, é uma vida inútil, é uma vida sem temor a Deus, é uma vida sem conhecimento à palavra, é uma vida sem oração fervorosa, é uma vida sem santidade, é uma vida cheia de palavrão, cheia de idolatria, homossexualismo, inveja, soberba, arrogância, ganância, glutonaria. É covarde porque não prega a verdade, é covarde porque não se opõe à injustiça, é covarde porque não resiste ao opressor. Então tá cheio de valentão da internet, mas que na sua vida é um banana. Na sua vida não sabe lutar pelos seus próprios ideais. É aquele valentão que responde o papai e a mamãe, mas na hora de bater, cantar de galo na rua, para lutar contra as pessoas, ele fica calado porque ele tem medo. Então nós estamos cheios de covardes por aí. E Deus, ele conhece os covardes. Isso é importante a gente deixar isso claro. Nós não podemos ser covardes, porque Deus disse lá em Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. E Deus disse novamente para Josué no mesmo capítulo 1, seja forte e corajoso. Seja muito forte e corajoso. Então nós temos que ter coragem e fé para acreditar que Deus é justo e que Ele escolhe os presidentes, os senadores, os governantes, os chefes, de acordo com a sua vontade, para ensinar você a moldar a sua personalidade. Então ele diz que, olha o que está escrito no versículo 4, pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ele traz a espada. Ela está a serviço de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte, é preciso obedecer não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Querido, se você se opõe às autoridades que Deus instituiu, você vai ser condenado. Está escrito. Versículo 2. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Você vai se opor ao candidato A, B ou C? Você vai se opor aos seus chefes? Porque se opor aos seus chefes, caso eles não respeitem você, isso faz parte de você resistir ao opressor. Mas os seus chefes estão em sua vida para moldar a sua personalidade. Tente ter maturidade para entender que você tem que evoluir como pessoa. Não é que você vai aceitar tudo de maneira calada, mas você tem que tentar extrair o conhecimento que aquela pessoa que está na sua vida está para oferecer a você. Às vezes você pode ser mandado por um idiota, por um imbecil. Eu sou mandado por um imbecil que não sabe nada. Ele é pior do que muitas pessoas que eu conheço, pessoas que são da linha de frente do trabalho. Então, querido, nós às vezes somos mandados por chefes imbecis, mas a Bíblia diz isso. No livro de Eclesiastes fala sobre isso, sobre os idiotas que estão no poder. E nós temos que entender que essas pessoas idiotas estão no poder para nos ensinar alguma coisa. E a principal coisa que nós podemos entender com os idiotas é o seguinte: Deus é que escolhe a autoridade. Se o indivíduo é idiota, o que isso me ensina? Que nem se eu estudar, eu posso trabalhar, eu posso ser o melhor funcionário. Mas se Deus não me escolher para ser o chefe, eu não vou ser, porque Deus escolhe quem Ele quer. As autoridades foram instituídas por Deus. O mundo ensina que você tem que estudar, tem que fazer MBA, tem que fazer doutorado, tem que fazer curso militar. Querido,
é Deus que escolhe a autoridade. Isso é importante você entender. Então nós temos que entender que as autoridades estão em nossa vida justamente para nos ensinar alguma coisa. Seja boa, seja má. Você precisa começar a interpretar a vida. A vida não é esse conto de fadas que as pessoas dizem para você. As pessoas falam muito que, não, porque agora o Brasil vai mudar. Querido, as coisas estão piorando. A iniquidade está se multiplicando cada vez mais. E a culpa disso não é do governo. A culpa disso é do próprio povo, que sempre negou Jesus e preferiu a Barrabás. Pare de se opor às autoridades que Deus institui. Aprenda com as autoridades aquilo que ela quer. Não atraia sobre você a condenação. Se Deus quiser escolher Bolsonaro, amém. Se Deus quiser escolher Haddad, amém. Querido, não se oponha a Deus. Deus está avisando para você. Romanos 13, versículo 2. Vou ler de novo para você o versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. E olha o que está escrito no versículo 4. Pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte, é preciso obedecer não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Queridos, gostaria muito de dizer para vocês que vocês vão ser abençoados, mas eu tenho uma coisa para vocês. As coisas vão piorar muito daqui para frente. Deus está furioso com essa nação. E não pense você que isso é profetada. Aguarde, e você verá como será grande a desgraça sobre essa nação. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, e essa foi mais uma palavra de Deus para mostrar para você que Deus está vivo e no meio de nós. Deus está separando o seu povo. Deus irá aniquilar os seus adversários. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Portanto, não pasme quando você começar a ver a matança nessa terra. Romanos 6, 23. A iniquidade de muitos iria esfriar o amor, porque o amor de muitos esfriou, porque eles aceitaram o pecado em seus corações. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Leia Isaías 31 e você vai ver o que vai acontecer com essa nação. Fique na paz.